noite, alunos. Bem-vindos à PNP de Conformação Mecânica. Essa é a aula de número 4, onde a gente vai tratar de questões ligadas ao trabalho de conformação e alguns outros parâmetros, então, que eu chamei de condições de contorno, que influenciam então o processo de conformação mecânica. Bom, para começar, vocês já viram, né, nas disciplinas de ciências materiais, provavelmente reviram também disciplina de mecânica dos sólidos. Basicamente, a gente tem dois comportamentos clássicos, então, na deformação mecânica de materiais metálicos. Primeiro comportamento, então, elástico na fase inicial, né? Onde o material, então, não sofre uma deformação permanente. E esse comportamento, então, ele segue a chamada lei de Hooke, tá? A deformação é proporcional à tensão aplicada e essa constante de proporcionalidade é chamada então de módulo de Young ou módulo de elasticidade, tá? Então, esse comportamento elástico é extremamente importante, tá? Quando vocês trabalham com a parte mecânica dos sólidos, vocês sempre buscam trabalhar nessa faixa da curva tensão-deformação do material, onde o material está se comportando de forma elástica e vocês nunca vão ultrapassar o limite de escoamento do material quando vocês estão pensando nessa parte mecânica dos sólidos, projetando peças, componentes e por aí vai. Tá? O comportamento seguinte que a gente tem, após o material atingir a tensão de escoamento, é o que a gente chama de comportamento plástico. Então, onde ocorre deformação permanente no material, que é então o que a gente utiliza para moldar o material no formato que a gente deseja, que é então o que se propõe a parte de conformação mecânica, através do emprego de tensões, deformar permanentemente o material, forma de que a gente mude o formato desse material de forma a nos atender. Por exemplo, pegar um bloco ou uma placa lingotada e transformar numa chapa grossa ou numa chapa fina que vai ser posteriormente estampada, cortada e por aí vai. Então a gente, através do uso de tensões e de deformações permanentes, moldar o material de acordo com o nosso interesse e na geometria então em que ele vai desempenhar a sua função mecânica, digamos assim. Tá? E daí, nessa parte aqui desse comportamento plástico, tá? Existem alguns modelos para descrever esse comportamento. O mais conhecido, então, é a equação de Holman, que é essa aqui, em que caracteriza, então, que a tensão vai dependendo de uma constante vezes a deformação verdadeira elevada a um índice de encruamento. Tá? Então, aqui a gente tem, então, o efeito do encruamento no material. Então, essa é uma equação particularmente válida quando a gente está principalmente trabalhando com materiais onde o efeito do encruamento então ele é importante, onde ele é majoritário. Tá? Existem outras equações, mas essa aqui é uma das mais citadas, uma das mais comentadas. Importante dizer que essa é uma equação que é válida até o limite de resistência à tração. Se a gente está olhando um gráfico tensão-deformação feito a partir do ensaio de tração, ele vale até o que a gente chama da UTS, né? Ultimate Tensile Strength, que seria o ponto mais alto ali se a gente vê do ponto de vista de um gráfico tensão-deformação de engenharia, né? O ponto mais alto ali. Então, até aquela faixa ali, onde eu tenho uma deformação onde não ocorre restrição do corpo de prova, então é o trecho onde eu tenho a validade dessa equação. Tá? E vocês podem ver aqui pela tabela que, dependendo do material, cada um tem uma constante K diferente, cada um tem um índice de encruamento diferente, que caracteriza então o material. Tá? Tem materiais, por exemplo, como o latão 7030, que são materiais altamente encruáveis, que aumentam muito a resistência mecânica depois
de eu fazer uma deformação plástica desse material. Então ele encrua bastante, tá? Ele endurece bastante pelo mecanismo de encruamento, de imposição de deformações plásticas no material, formação e acumulação de discordâncias na sua estrutura cristalina. Tá? Então isso é um breve apanhado para a gente falar agora de um conceito bastante importante, que é o que a gente chama de trabalho de conformação. Tá? O que é um conceito importante? Porque o cálculo do trabalho de conformação da energia ou da energia de conformação, tá? A gente tem uma relação direta entre os dois. É importante para a gente dimensionar a capacidade, o tipo e o tamanho do equipamento que vai ser utilizado para o processo de conformação mecânica. A gente tem que saber quanto de trabalho a gente vai precisar para realizar essa conformação ou quanto de energia a gente vai necessitar para realizar essa conformação. Imaginem, por exemplo, o emprego de forjamento por martelamento. Cada golpe eu vou ter uma certa energia transferida para conformar o meu material. Então, eu tenho que conhecer quanto de energia, quanto de trabalho eu necessito para fazer essa conformação. E para isso, então, a gente tem um certo modelamento baseado numa compressão simples, num corpo de prova cilíndrico, para fazer a definição desse conceito. Tá? Isso é uma dedução que eu vou fazer com vocês. Tá? Então, eu vou inserir nesse vídeo a dedução. Tá? Vocês vão reparar que vai ter um pequeno corte no vídeo, vou retomar os slides posteriormente. No meio, então, vai ter a dedução do trabalho de conformação. Tá? Pessoal, vou mostrar aqui então a dedução do que a gente chama de trabalho de conformação, tá? Aqui do trabalho de conformação. Então, esse modelamento ele é para uma compressão simples, tá? Onde a gente vai achar então o valor de um trabalho infinitesimal. Então, o valor desse trabalho infinitesimal, tá? Para uma compressão simples, tá? Então, notem isso bem. E trabalho ideal também, tá? Idealizando esse processo. A gente vai achar que o valor do trabalho para um elemento infinitesimal vai ser D de trabalho, sendo igual a um F vezes um DH, tá? Então, como a gente está analisando isso para um processo de compressão simples, tá? Vamos idealizar então um cilindro, tá? Que vai então sofrer um esforço de compressão, uma tensão compressiva, tá? Então ele vai ter uma determinada altura, tá? Vai botar aqui, na verdade, vamos dizer que ele está sofrendo então uma força compressiva, então, e ele tem uma altura que vai sendo alterada ao longo desse processo de conformação, ok? Então, vou colocar aqui que a força necessária para provocar a deformação plástica é 2 pontos. Então, que essa força vai ser igual
a tensão de escoamento do material vezes a área do material. Tá? E posso escrever isso de forma um pouquinho diferente. Posso colocar também, então, que esse trabalho infinitesimal vai ser igual a tensão de escoamento vezes a área vezes, então, 1D de H. Tá? A gente viu lá, então, a lei da constância de volume. Tá? Então, a gente pode dizer aqui que sendo o volume constante, tem-se os pontos que A0 vezes H0 é igual a A vezes H. Tá? E vamos substituir o valor de A na equação. Então a gente tem que o trabalho infinitesimal é igual a tensão de escoamento vezes 1A0 vezes 1H0 sobre 1H dH. Ok? Ou ainda que esse trabalho infinitesimal é igual a tensão de escoamento vezes um volume vezes dH/H. Ok? E nisso, então, a gente pode dizer que o trabalho de conformação será W integral de H0 de H0 até H de uma tensão de escoamento vezes um volume vezes dH/H. E integrando tem-se o trabalho de conformação dado por tensão de escoamento, e eu vou chamar aqui de tensão de escoamento média, tá? Eu já vou falar mais disso, né? Vezes o volume vezes logaritmo natural de H1 sobre H0. Tá? Bom, uma questão importante, tá? O valor do trabalho de conformação ele não é constante durante a compressão, porque obviamente que o encroamento ocorre. Então aquela tensão de escoamento, basicamente, ela vai sendo modificada ao longo de todo o processo. Tá? A gente pode fazer uma simplificação disso e tratar essa variação como ela sendo linear, que não é verdade, né? A gente pode tratar dessa forma, e por isso então que eu utilizo esse valor de tensão de escoamento médio. Tá? Imaginem, por exemplo, eu tenho aqui a curva tensão, só baixar a folha,
tensão deformação, tá? Tensão deformação. Tem aqui a parte elástica, parte plástica. E aqui, por exemplo, eu tenho a tensão de escoamento do material, tá? Original, que eu vou chamar de 1. Faço a deformação plástica do material até aqui, mais ou menos. Então, eu vou chamar isso aqui de tensão de escoamento, que agora esse aqui vai ser a nova tensão de escoamento do material, após eu retirar esse tensionamento. Lembrem que eu deformei meu material até aqui, tá? Parei o processo, descarreguei. Então, ele tem um retorno elástico, volta até aqui, tá? Agora, se eu fosse reconformar ele, tá? Se eu fosse conformar ele novamente, a nova tensão de escoamento do material seria essa aqui, porque eu tenho que levar em consideração o encruamento do material, tá? Considerando que estou fazendo o processo de trabalho a frio. Então, eu vou chamar esse aqui de tensão de escoamento 2. Para esse cálculo do trabalho de conformação que eu mostrei, eu uso uma tensão de escoamento média. Então, que eu pegaria mais ou menos um ponto intermediário, que faria uma média entre os dois pontos. Então, eu chamaria isso aqui de tensão de escoamento média. Tá? Que nada mais é do que tensão de escoamento média vai ser tensão de escoamento 1 mais uma tensão de escoamento 2 dividido por 2, tá? Então, isso é uma simplificação, tá? Uma simplificação que é feita, mas que está nesse modelamento que eu estou seguindo, tá? Ou então pode se calcular isso de uma forma mais precisa, não usando esse conceito de tensão de escoamento média, mas eu posso também escrever dessa forma, tá? Que o trabalho, tá? Vai ser um volume vezes a integral de H0 H1, uma tensão de escoamento, aqui eu não estou dizendo que ela é uma tensão de escoamento média, de DHH. Tá? E que isso aqui vai ser igual a um volume, isso aqui é vezes, né? Só para não confundir com V0, vezes essa integral de H0 H1, uma tensão de escoamento, eu posso colocar aqui a derivada da deformação verdadeira, tá? Lembrando que aqui, dependendo da bibliografia que a gente usa, pode ser essa simbologia aqui, tá? E daí onde eu tiraria essa tensão de escoamento? Daí eu posso, por exemplo, usar a equação de Holm, que correlaciona, então, a tensão a uma constante K vezes a deformação elevada num coeficiente N, tá? Poderia, por exemplo, usar esse modelamento porque ele descreve, então, justamente esses trechos aqui onde o efeito do encruamento do material, tá? Ele é evidente, tá? Então, descreveria muito bem esse trecho aqui da minha curva tensão-deformação, tá? Vou corrigir aqui o foco. Mas então, de qualquer forma, poderia utilizar também essa abordagem para a resolução do meu problema. Tá? Obrigado. Bom, agora que a gente já demonstrou com um pouquinho mais de detalhe o que é o trabalho de conformação, vamos falar também de algumas características dos materiais que estão sendo conformados, né, deformados. A conformação ela só é possível até um determinado grau de deformação do material. E isso também depende do tipo de esforço que a gente está impondo, se a gente está impondo tensões trativas, compressivas, se a gente está aplicando torção. Cada material se comporta de uma forma um pouco diferente e isso está muito ligado à microestrutura do material. Tá? Vocês já viram aula de ciências dos materiais que
Por exemplo, a gente faz um ensaio de tração no material e chega um momento que ele sofre então a ruptura, ou seja, eu não consigo mais deformar ele atingiu o seu limite máximo de deformação. E isso depende então do estado de tensões que eu estou impondo, da temperatura e da velocidade em que eu estou deformando o meu material. Tá? Estado de tensões, por exemplo, a gente sabe que para diversos materiais eu consigo deformar muito mais meu material se eu estou comprimindo ele do que se eu estou realizando a tração desse material. Então, normalmente a gente consegue, a grosso modo, né, para a maior parte dos materiais metálicos, a gente consegue impor deformações através de tensões compressivas muito maiores do que se eu fizesse um processo de tracionamento do material. Então, se a gente pegar, por exemplo, um exemplo clássico do ferro fundido vermicular, eu consigo atingir deformações muito maiores nesse tipo de material, comprimindo ele, do que se eu comparar com um processo de tracionamento desse material. Isso é muito explicado por causa da microestrutura do ferro fundido vermicular, porque e do cinzento também, porque eles têm essas lamelas de grafita, né? No caso do cinzento, muito pior ainda, porque a lamela é mais pontiaguda do que no vermicular. Isso acaba gerando um concentrador de tensões que naquela região, então, ele concentra tensões, abre uma trinca e acaba provocando a ruptura então do material. No caso do esforço compressivo, essa lamela é comprimida e não ocorre esse efeito do concentrador de tensões. Por isso que eu consigo comprimir muito mais o material do que tracionar ele. Então é um exemplo prático de como o estado de tensões pode então interferir no quanto a gente consegue deformar plasticamente o material. Então aqui um outro exemplo, também uma curva tensão-deformação para um ferro fundido. Tá? O autor desse gráfico não detalha qual ferro fundido é que está sendo testado, mas aqui a gente vê o carregamento em tração, tá? Então precisa de muito menos tensão para romper o material, e aqui no caso da compressão eu consigo impor um valor de deformação levemente maior, tá? Aqui está levemente cortado, e a resistência mecânica do material também é mais elevada. Tá? Então, são características do material, mas a grosso modo, normalmente materiais metálicos então suportam muito mais esforços compressivos do que trativos e consegue se deformar em compressão muito mais do que em tensão. Elastômeros, por exemplo, o comportamento é o oposto, tá? Em elastômeros eles suportam muito mais tração do que esforço compressivo. Tá? Então, borrachas normalmente não são tão boas para suportar esforços compressivos, mas trativos suportam muito bem. Outra característica, tá? É a questão da temperatura. Tá? A gente sabe então que dependendo da temperatura em que o material se encontra, eu começo a ativar diferentes fenômenos metalúrgicos no material. Então, se eu estou trabalhando com meu material a frio, tem majoritariamente efeito de encroamento do material. Se eu começo a trabalhar a morno e começo a ter mecanismos de recuperação, estou trabalhando a quente, eu tenho recuperação logo seguido da recristalização do material e até possivelmente crescimento de grão do material. Então isso afeta bastante o comportamento mecânico do material. Vocês podem reparar nesse gráfico aqui, curva tensão-deformação para diferentes temperaturas do mesmo material ensaiado, que em temperaturas baixas, então aqui a gente tem o ensaio ocorrendo a temperatura ambiente, temperaturas leve, pouco mais elevadas, a gente vê aqui efeitos de encroamento, alta resistência mecânica do material. Tá? Agora,
a temperatura vai subindo, a temperatura de ensaio vai subindo, o comportamento do material vai se tornando diferente. Por exemplo, aqui a gente vê que em 566 graus Celsius a resistência mecânica do material já está menor, o efeito do encroamento aqui já não é tão evidente, tá? Então não consigo perceber tanto o mecanismo de endurecimento de aumento de resistência mecânica do material por encroamento. Então, vocês podem ver que as tensões impostas aqui no material acabam por ser menores. E em temperatura ainda mais elevada, o que acontece? As tensões necessárias se tornam ainda menores por causa dessa mobilidade atômica, por causa dos efeitos de recuperação e recristalização, e eu consigo então ganhar uma dutilidade maior para conformar o material, dando ele então numa temperatura mais elevada, tá? Isso é um efeito bastante importante, ainda mais que nos materiais metálicos, boa parte da energia do processo é perdida na forma de calor. Então, quando a gente está deformando plasticamente o material, parte dessa energia se transforma em calor. Vocês podem fazer um experimento em casa bastante simples. Peguem um pedaço de arame e comecem a fazer aquele movimento. Se alguém já cortou arame com as mãos, que é ficar fadigando ele, torcendo ele, flexionando ele para cima e para baixo, vocês vão notar que aquela região ali que está se deformando, ela começa a esquentar bastante. Chega um momento que o pessoal não aguenta mais a temperatura ali, tem que soltar um pouquinho porque está ficando muito quente. Isso é um exemplo de como a conformação mecânica, boa parte dessa energia, acaba se transformando em calor e aquecendo o material. Então, mesmo que a gente às vezes não esteja fazendo um processo de conformação buscando uma faixa de temperatura específica, o próprio calor produzido pela deformação mecânica pode subir a temperatura do material a ponto dessa temperatura a mais modificar um pouco o comportamento mecânico do material. Tá? Então essa é uma questão também bastante importante. E aqui esse gráfico também, a gente consegue tirar várias informações dele. Aqui mostra um dos motivos do porquê a gente faz, por exemplo, uma conformação a quente. Né? Reparem que a quantidade de tensão que eu preciso aplicar se eu estou trabalhando com material numa temperatura mais elevada. Ó. Então, quanto que aqui eu tinha tensões necessárias de mais de 400 megapascal, aqui eu tenho algo por volta de 160 megapascal. Então, eu consigo baixar bastante então, a tensão necessária para provocar a deformação plástica, grandes deformações plásticas, então, no meu material. Então, a gente pode resumir isso então e condensar isso num conceito que a gente chama de resistência à deformação, tá? Então, em todos os processos de conformação mecânica, a gente tem o comportamento do material em si, tá? Esse comportamento do material para começar a escoar num determinado estado de tensões, então tem esse comportamento ligado ao material, que nessa equação aqui a gente simplifica para o comportamento mecânico do material no estado uniaxial de tensões, que é, por exemplo, o estado que eu tenho no ensaio de tração. Eu levo em consideração, então, para isso que eu chamo de resistência à deformação, uma componente ligada à interferência do atrito que eu tenho no processo, tá? Então, isso, se vocês lembrarem lá dos índios lá de Ciência dos Materiais 2, quando a gente falou lá do ensaio de compressão, vocês lembram que o ensaio de compressão ele dava um problema chamado de embarrilhamento por causa da interferência do atrito na interface do corpo de prova com o ferramental. Então, o atrito em processos de conformação mecânica ele também exerce um papel bastante relevante, tá? E acaba por impedir um pouco com que ocorra a deformação do material, porque ele normalmente vai estar agindo como uma força que impede esse deslocamento do material e, consequentemente, impede
essa deformação mais livre do material que está sendo conformado. Tá? E também a geometria da peça ser deformada, ela também influencia então nessa resistência à deformação do material. Então, isso é um conceito que foi criado para descrever como esses elementos acabam influenciando na dificuldade, digamos assim, que a gente tem para realizar a conformação mecânica e a deformação mecânica do material. Então, isso entra também num outro conceito, que é o que a gente chama de rendimento do processo, que significaria o quão fácil é realizar esse processo de conformação mecânica quando comparado a um ensaio uniaxial do material, que seria, por exemplo, um ensaio de tração. Então, se a gente pega essa resistência necessária para fazer escoar o material no estado uniaxial de tensões, que é um ensaio de tração, por exemplo, e dividir pela resistência à deformação, a gente chega ao que a gente nomeia então de rendimento do processo, a fim de, por exemplo, analisar o quanto um lubrificante está melhorando esse rendimento, por exemplo, no sentido diminuir a resistência à deformação da componente ligada ao atrito, então quanto isso está melhorando o rendimento do processo, enquanto isso impacta então na facilidade com que eu tenho de deformar plasticamente então o meu material. Existem algumas equações que foram criadas para expressar essa resistência à deformação. Uma delas foi criada por Siebel, que é um autor que tem bastante um pesquisador que trabalhou bastante com essa área de conformação mecânica, tá? A gente vai ver mais alguns modelos de Siebel ao longo dessa disciplina, tá? Então, o Siebel, ele define a resistência à deformação através da resistência necessária para fazer o material escoar no estado uniaxial de tensões, então a resistência do material, por exemplo, no ensaio de tração, vezes um trecho aqui que leva em consideração o coeficiente de atrito, altura da amostra e diâmetro da amostra. Tá? Isso para um modelamento mais simples, tá? Que é no caso de corpos cilíndricos que sofrem então um esforço compressivo. Então pega um cilindro e faz a deformação dele, basicamente como sendo um ensaio de compressão de uma amostra metálica. E essa seria então a resistência à deformação que teria então esse material nessas condições aqui levantadas de basicamente o que é um ensaio de compressão. Tá? Então, essa foi uma expressão criada por Siebel para descrever o que seria então essa resistência à deformação. Existem outros autores com modelos mais complexos, mas dá como exemplo aqui a expressão criada pelo Siebel. E outra questão então que eu gostaria de falar é o que eu chamei de condições de contorno, tá? E de como eles afetam então esses problemas de conformação mecânica. Por exemplo, as tensões envolvidas, deformações envolvidas, como a velocidade de deformação então afeta o processo de conformação mecânica do meu material, tensão de escoamento, questão do atrito, condutividade térmica, fatores térmicos ligados à conformação então do meu material. Então são várias questões que impactam então o processo de conformação mecânica. Alguns mais conhecidos por nós, como por exemplo qual tensão a gente está aplicando, por exemplo quais são os índices de encroamento do material, mas outras que não são tão comumente vistas, como por exemplo como a taxa de deformação afeta o comportamento mecânico do material, como o atrito afeta esse comportamento na conformação mecânica do material, como a condutividade térmica do material ou condutividade térmica do ferramental afeta esse processo. Então, são pontos que têm que ser levados em consideração, tá? Ou pelo menos tem que se pensar de como essas condições então afetam o nosso processo de conformação mecânica.
Então aqui, por exemplo, o primeiro que eu cito é o atrito, né, do material sendo deformado plasticamente e como esse movimento do material, então, em relação ao ferramental, cria então uma componente de atrito, uma força de atrito então que interfere no processo, levando a um maior consumo de energia para realizar então essa conformação mecânica. Tá? E aqui, por exemplo, a gente tem um quadro então que exemplifica alguns coeficientes de atrito para diferentes processos de conformação mecânica, por exemplo, que laminação a frio, extrusão a frio, trefilação de tubos, laminação a quente, então diferentes processos de conformação e diferentes materiais. Então, a gente, por exemplo, tem aqui para o aço, num processo de laminação a frio, a componente de atrito varia de 0,03 até 0,07. Tá? Então, coeficiente de atrito até considerável, né? Então, que vai levar, então, no final das contas, ao maior consumo de energia no processo, a um maior gasto energético para eu conseguir fazer essa conformação mecânica do material. Questões ligadas, por exemplo, ao calor específico e a condutividade térmica do material, tá? Por exemplo, o quanto a deformação plástica do material acaba por gerar calor dentro desse material e gerar calor e o quanto esse calor gerado sobe a temperatura, então eleva a temperatura do material que está sendo trabalhado, e como a condutividade térmica desse material faz com que eu consiga extrair de forma mais rápida ou mais lenta esse calor produzido pelo processo. Tá? Pode acontecer em determinadas situações que o núcleo do material está extremamente quente, mas a periferia do material que está sendo conformada por mecanismos de convecção, ou por exemplo, por ele estar em contato com o ferramental, ele troca calor mais rápido. Então, na periferia do material eu tenho um comportamento mecânico, porque ele vai estar numa temperatura mais baixa, mas o centro do material, que vai estar numa temperatura mais alta, vai ter um comportamento mecânico diferente. Vai ter uma maior dutilidade, vai ter uma necessidade menor de tensão para se conformar plasticamente, mas a periferia, digamos assim, a casca que envolve esse material vai estar numa temperatura menor e de repente essa superfície externa ela já está rompendo, sendo que o meio do material eu ainda poderia aplicar uma deformação muito maior nele e o núcleo do material suportaria, mas a superfície dele já está sofrendo ruptura, ou seja, eu já tenho a formação de uma ruptura na superfície do material que produz, além de um péssimo acabamento, vai me dar um início de uma trinca ali que vai comprometer o comportamento mecânico da peça. Então, é um problema que eu tenho também nos processos de conformação mecânica. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala de convecção, né? Então, imaginem aqui transferência de calor, por exemplo, metal com metal, que seria uma condição, por exemplo, de eu ter a peça que está sendo conformada em contato com a ferramenta, né? Em contato com a matriz. Então, coeficientes de transferência de calor extremamente elevados, né, comparado com mecanismos de convecção, por exemplo. Tá? Então, imaginem, a interface de contato do material com a ferramenta, ali eu estou trocando calor de forma bastante acelerada, enquanto que nas partes em contato com o ar, a transferência de calor se dá de forma mais lenta. Então, são questões que eu tenho que pensar quando eu estou falando de conformação mecânica dos materiais. Outra condição aqui que mostro para vocês é, por exemplo, comportamento, né? Se eu estou trabalhando a frio, constantemente, cada vez que o material é deformado plasticamente, ele vai, então,
sofrendo encroamentos, se tornando cada vez mais resistente, mas ao mesmo tempo mais frágil, limitando então a quantidade de deformação que eu posso impor no material. Tá? Então, outro fator que eu devo levar em consideração se, por exemplo, eu estou trabalhando com meu material em baixa temperatura. Tá? Se eu trabalho em alta temperatura, outro comportamento, mecanismo de encroamento, ele não é majoritário, né? Ele não, a gente não vê os efeitos desse mecanismo acontecendo do ponto de vista macroscópico, tá? Então já é uma coisa que eu não preciso levar em consideração se eu estou falando, por exemplo, de um trabalho a quente do material. Mas faço conformação mecânica a frio, já é outro fator que eu devo levar em consideração. Outra questão, qual é a velocidade que eu estou deformando meu material? Pensem, se eu faço um forjamento do material numa prensa hidráulica, a movimentação de uma prensa hidráulica é relativamente lenta. Agora, se eu faço essa conformação numa prensa excêntrica, que a velocidade dela é dada pela velocidade de rotação do volante, então é um processo bem mais rápido e nisso então eu já mudo então a taxa de deformação do meu material. Reparem aqui, ó, que quanto mais elevada é a taxa de deformação do material, maior é a resistência mecânica que ele vai apresentar para essa condição. Tá? Então, repare que para taxas de deformação relativamente lentas, ó, tenho aqui uma tensão para ter, que seria a tensão de escoamento do material menor que 10 megapascais, e se por outro lado eu elevo 100 mil vezes essa taxa de deformação, já dobro, triplico às vezes a resistência mecânica do meu material a esse processo de deformação. Então veja como isso também é um fator que acaba implicando e mudando então a forma como o material vai se comportar nesse processo de conformação mecânica. Até existem equações que descrevem essa correlação entre a tensão do material e a taxa de deformação, uma equação bastante parecida com a equação de Holland. Eu vou colocar ela aqui, tá? Mas, de novo, é uma equação que a gente precisa achar coeficientes, constantes, para conseguir aplicar ela. Alguns softwares de simulação de conformação mecânica, eu sei que a gente consegue colocar na base de dados essas curvas para descrever então, o comportamento mecânico do material para uma determinada taxa de deformação. Mas saibam que a gente pode também descrever esse comportamento através de equações. Tem uma equação bem similar à equação de Holland, mas daí correlacionando essa tensão necessária em virtude da taxa de deformação que eu estou aplicando no material. Tá? Pessoal, a aula de hoje era isso, era apenas alguns apontamentos relacionados a esses fatores que influenciam a conformação mecânica. Tá? Obrigado a todos e boa noite.